hoje, deixa eu colocar aqui para gravar. A minha internet hoje, ela não tá muito boa. Então, eu tô preocupada de repente, compartilhar o livro aqui online com vocês e aí travar tudo. Então, nós vamos acompanhar Tia, pelos sua nossos voz vídeos. tá ótima. Tá ótima? Que Tá ótimo, bom. não tô travando não. Ah, que bom. Mas eu fiquei preocupada, que às vezes, quando a minha internet ficou oscilando, o próprio Zoom, ele me manda aqui uma mensagem, né? Ó, a internet tá oscilando. Então, Ah, sim, provavelmente... ali no canto da tela, em cima do meu microfone, tá Hum. aparecendo ali o seu nome e do lado tem a sua conexão, tá boa. Ai, que bom, então. Que bom. Turma, por favor, abram aí, então, no livro 4, na página 4 do livro 3 de vocês, por favor. Para Tá nós aberta nela. Ótimo, então vamos lá. O nome desse capítulo, turma, é O Valor do Planeta, ou melhor, Valor do Planeta. Nesse capítulo, nós vamos falar da exploração dos recursos naturais existentes no nosso planeta. Então, nós vamos falar, por exemplo, da exploração de recursos naturais, né? Os minérios, a utilização de água, por exemplo, para gerar energia elétrica. E, com certeza, nós vamos falar também sobre o impacto ambiental da utilização dos recursos. Ou seja, quando nós tiramos algo da natureza para o nosso uso, nós causamos um certo impacto. Então, nós vamos falar também sobre esses impactos gerados, tá? Então, basicamente, nós vamos falar sobre os recursos naturais que nós utilizamos e nós vamos falar no impacto que nós geramos ao utilizar esses recursos. É disso que trata esse capítulo 11. Na abertura desse capítulo, deixa eu só tirar esse fonezinho, porque senão abafa a minha voz e eu não consigo me escutar. Na abertura desse capítulo, na página 4, diz o seguinte, turma, dei uma pausa aí no chat, as meninas aí, e acompanhem comigo. Diz assim, durante muito tempo, o ser humano acreditou que os recursos encontrados na natureza, como a água, as rochas e o petróleo, poderiam ser explorados em grande escala. E mesmo assim, não ficariam impróprios ou acabariam. Ou seja, nós seres humanos, no início da exploração de recursos naturais, nós tínhamos uma ideia de que, eu vou usar os recursos da natureza e eles não vão acabar nunca. Eu posso utilizar o petróleo, que sempre vai ter petróleo. Eu ia falar petróleo, né? Olha, louca. Eu posso usar o petróleo e sempre vai existir petróleo. Eu posso gastar água de forma louca, porque sempre vai ter água. Então não tem problema. Quando, na verdade, tem problema sim, como nós vamos ver nesse capítulo. Tem problema, porque só, se eu não me engano, para o nosso consumo só pode ser usado 1%. O resto da água não é para o nosso consumo. Pois é porque grande parte, quem falou comigo foi Natan, né? Foi. Perfeito, Natan. É porque grande parte da água que existe no planeta é água salgada. E água salgada não é boa para o uso, nem para a agricultura, nem para o... E a água dos icebergs, professora. Sim, porque a água salgada, ou seja, é uma água que tem vários sais minerais. Essa água, quando nós bebemos ela, é que nem quando você vai na praia. Quando você vai na praia, se você já tomou um caixote, ou seja, se a água já te deu um tombão, e você ingeriu aquela água salgada, na hora te deu vontade de sair da água e beber uma água, né? Ou comer um biscoito doce. Quando eu vou na praia, eu faço isso, eu levo um biscoito doce. Já aconteceu isso comigo já. Então, por quê? Eu já me ralei por isso. Pois é. Ela seca a gente. Porque quando nós bebemos água salgada, as nossas células, elas sofrem com isso. O professor Rony, professor de ciências, ele pode até explicar isso melhor para vocês. Isso causa desidratação, tá? Sim, ele já falou uma vez disso. E a gente fica com vontade de beber alguma coisa. Exatamente, ou comer algo doce, né? Então, ferver essa água. Então, isso faz mal para nossas células. A mesma coisa para a agricultura. Se você vai, por exemplo, se você tem uma área de cultivo agrícola, sei lá, vamos imaginar que no seu quintal você tem lá um pé de laranja, você tem uma macieira, enfim. Se você molha aquele solo com água salgada, você está matando a sua vegetação, você está matando a sua árvore. Porque os sais, eles vão se concentrar naquela vegetação e vão impedir o bom desenvolvimento dela. A mesma coisa nas indústrias. Algumas máquinas nas indústrias, elas precisam ser resfriadas, porque quando elas começam a funcionar, elas ficam muito quentes. Então, precisa de água para resfriar aquelas máquinas. Mas se você resfria aquela máquina com água salgada,
você vai estar criando ferrugem naquela máquina. Então, a água salgada, ela não é boa nem para o consumo humano, nem para a agricultura e nem para a indústria. Por isso, só sobra água doce. No nosso planeta, nós temos apenas 2,3% de água doce. Sendo que grande parte dessa água doce, ela está congelada, tá? Então, assim, existe água doce, 2,3%, que é muito pouco, mas, além disso, alguma parte dessa água doce não está diretamente disponível para o nosso consumo. Então, pensar que eu vou usar água e não vai acabar nunca é algo muito errado, né? Que é o que ele está querendo falar aqui para nós. E ele continua dizendo o seguinte: desse modo, a utilização dos recursos possibilitou o desenvolvimento da economia, mas ignorou as consequências ambientais. Nas últimas décadas, porém, existe uma maior preocupação de buscar o progresso e o bem-estar, sem que se esgotem os recursos naturais para as futuras gerações. Há muitas formas de se alcançar esse desenvolvimento mais sustentável. Por exemplo, o incentivo ao uso de transporte menos poluentes, que não consomem combustíveis fósseis e limitam a contaminação do ar. Então, ele está falando aqui, cara... Bicicletas. Exatamente. Utilizar alguns meios de transporte, por exemplo, os carros que utilizam gasolina, o ônibus que utiliza o diesel, isso causa muito prejuízo ao meio ambiente. Só um minutinho, já vou responder. Só que o ideal, então, é nós buscarmos novas formas de transporte menos poluentes. E aí nós temos as bicicletas. Nos últimos anos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, houve a utilização, né, a larga utilização de patinetes, né? O patinete, se não me engano, é do Itaú também, assim como as bicicletas que tem no centro da cidade, tem na Zona Sul, em algumas estações do metrô. Então, tudo isso são formas de causar menos impacto à natureza. Alguém ia falar comigo, quem era? Natan. Diga, Natan. Professora, você falou assim que os carros, as gasolinas, assim, eles fazem mal para o meio ambiente, mas os carros elétricos não, né? Não, os carros elétricos não. Inclusive, Natan, muitos países europeus têm investido exatamente na criação e utilização desses veículos elétricos. Esses carros, eles só se locomovem por conta da bateria. Sim, que é bem menos problemático para a natureza, né? Bem melhor. Então, ele continua dizendo o seguinte: em Copenhague, na Dinamarca, metade dos habitantes se desloca diariamente de bicicleta para trabalhar ou estudar. Isso acontece porque existe um sistema que estimula a utilização do transporte sobre duas rodas. Nesse capítulo, você vai refletir sobre hábitos de consumo e práticas sustentáveis, visando desenvolver atitudes mais responsáveis com o planeta. Vai conhecer também os principais tipos de recursos naturais e as fontes de energia que derivam deles. Então, nós vamos falar sobre... Oi. Você pode falar para o pessoal do chat parar? Tá enchendo o saco já. Turma, o que está acontecendo aí no chat, hein? Vamos dar uma pausa. Já tinha falado logo no início. Estão fazendo confusão no chat. Eu tô falando para toda toda hora. nome de comida. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos novamente atrasar o conteúdo para a próxima avaliação. E aí, mais uma vez... Isso está atrapalhando, porque toda hora aparece mensagem no chat, aí eu não consigo ver direito. Aí sabe o que ele está falando, para, e eles não param, eles continuam, isso está atrapalhando. Entendi. Turma, então eu vou reforçar o pedido. Eu estou conversando com vocês, não é de hoje, para diminuírem essa bagunça aí no chat. Principalmente na hora da explicação. Vocês já sabem, nós temos pouco tempo de aula online. Se eu tiver que tirar sempre 5, 10 minutos da aula para ter que fazer um pedido que vocês já sabem que é para não ficar de brincadeira no chat, complica. Vamos ficar novamente com matéria atrasada. Então, por favor, parem as conversas paralelas no chat e preste atenção, participa da aula, ok? Continuando, turma. Na página 5, então, tem uma explicação do que é recursos naturais, o que são os recursos naturais. Então, na página 5, diz assim, olha, tudo que a natureza produz e o ser humano aproveita em seu benefício é chamado de recurso natural. Turma,
tudo aquilo que a natureza nos dá e que nós utilizamos para nosso benefício, para que nós venhamos produzir algo, é chamado de recurso natural ou recursos naturais, ok? Tudo aquilo que nós, seres humanos, encontramos na natureza e utilizamos, né, damos uma utilidade àquele recurso, é chamado de recurso natural. Professora, essa imagem não é um vale? É um vale. Com É água. É mais do que um vale. Quem falou comigo foi Natan? Sim, Natan. Perfeito, Natan. É mais do que um vale. Essa área aqui é chamada de 7 gargantas do Rio Paraná. Depois Seria tipo um montão de cachoeiras juntas, né? É o quê? Seria um montão de cachoeiras. Exatamente. É mais do que um Deve ser vale. muito bonito. É como se fosse uma junção de cachoeiras, digamos assim, tá? Essa área ela é utilizada para gerar energia hidrelétrica da usina de Itaipu, que é uma usina hidrelétrica binacional. Eu vou explicar já ela, só um minutinho, eu vou explicar já essa imagem. Turma, então, recurso natural é aquele recurso que é utilizado, que o homem retira um recurso da natureza e utiliza para o seu benefício de alguma forma. Isso é chamado de recurso natural. E esses recursos naturais, eles podem ser classificados em renováveis ou não renováveis. Olha o que ele diz aqui no penúltimo parágrafo dessa página 5. Os recursos naturais renováveis, olha como ele define os recursos naturais renováveis. São aqueles que a natureza consegue produzir, repor ou reciclar em um período compatível com a expectativa de vida do ser humano. Ou seja, esses recursos podem ser repostos em um curto intervalo, dependendo do estado de degradação no qual se encontram. A água, o ar, a vegetação e os animais entram nessa categoria. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte para nós: recursos naturais renováveis são aqueles que o homem utiliza esse recurso da natureza, mas a própria natureza consegue repor esse recurso de forma relativamente curta, em um prazo curto, né? De forma mais rápida. Então, por exemplo, quando nós, seres humanos, pegamos lá de uma macieira, né? Que é a árvore que dá as maçãs. Você tira ali a maçã, daqui a algum tempo vai ter lá, novamente, mais maçãs. Então, a vegetação é considerada um recurso renovável. A água, a mesma coisa. Quando você utiliza a água, por exemplo, para tomar banho, aquela água que vai escorrendo para o ralo, aquela água ela sofre um processo de tratamento e depois ela se torna disponível novamente para o nosso consumo. Então, são recursos que nós utilizamos, mas depois eles voltam para a natureza, ou a natureza pode novamente dar, por exemplo, fruto, como é o caso da maçã, que eu dei o exemplo. Que é o que ele fala aqui. Recursos naturais renováveis são aqueles que a natureza consegue produzir, repor ou reciclar. Então, o caso da maçã é a natureza repondo aquela maçã. E o caso da água, que eu dei como exemplo também, é o caso de reciclagem. Então, você usa a água para tomar banho, aquela água passa por tratamento, né? E volta a ficar disponível para o nosso consumo. Professora, oi. eu tenho uma dúvida. O que é Sim. bauxita? Bauxita é um recurso mineral que nós vamos falar dele também aqui no livro, tá? Porque eu já tinha lido esses recursos naturais inteiros, eu fiquei em dúvida. Ah, entendi. Eu vou explicar ele, tá bom? Não sei se eu consigo hoje, mas eu vou explicar em algum momento. E ele fala aqui o que são os recursos naturais não renováveis. Ele diz assim, no último parágrafo da página 5. Os recursos naturais não renováveis são aqueles produzidos, são repostos ou reciclados pela natureza no decorrer de milhões de anos, em um período incompatível com a escala de tempo humano. Se cada pessoa vivesse, em média, 80 anos, imagine quantas gerações seriam necessárias para a recuperação de recurso natural não renovável como o petróleo, que se renova a cada 65 milhões de anos. Gente, olha o que ele diz. Para o petróleo ser produzido, precisa-se de 65 milhões de anos. Eu vou pegar meu negocinho de
petróleo, vou mostrar aqui para você rapidinho. Ô, professora, então se acabar o petróleo no mundo, ferrou. Porque depois vai demorar muito tempo. Francisco, Muito tempo, eu amei Porque a sua, dura eu amei a milhões, sua, né? eu amei a sua colocação. Olha o que o Francisco falou. Hanna, então se acabar o petróleo no mundo, acabou, né? Deu ruim. É essa a ideia. Professora Francisco, Hanna, pela seguinte razão, só um minutinho, Caio. Pela seguinte razão, Vai ficar Francisco. 65 milhões. eu acho. Grande parte dos países no mundo utilizam petróleo como fonte de energia, tá? gasolina. Utilizam petróleo para produzir combustível, principalmente para carro, para os automóveis. Grande parte dos países. Só um minutinho. Gasolina. Somado a isso, o fato de que grande parte dos países utilizam produtos derivados de petróleo, como nós vimos, esse recurso ele é não renovável, ou seja, ele demora 65 milhões de anos para ser produzido novamente. Então, se o petróleo acabar, nós estaremos lascados, porque nós dependemos do petróleo para a produção de combustíveis, como gasolina, o diesel, que é utilizado em ônibus, em caminhões, em aviões e por aí vai. Então, isso é um problema. Por isso que muitos países, Francisco, como o Natan tinha comentado, estão investindo em novas fontes de energia, estão investindo em novas tecnologias, como é o caso dos carros elétricos, para que quando o petróleo acabar, nós não venhamos ficar assim, nossa, o petróleo acabou, como que vamos fazer? É isso, tá? Professora Hanna, Natan, posso falar agora? fala, Caio. Mas, tipo, necessariamente, o petróleo, todos os petróleos, eles, tipo, se acabarem, eles não vão demorar, tipo, 65 milhões de anos, todos eles. Alguns são mais antigos e outros são mais novos. Sim, perfeito a sua colocação, Caio, perfeito. Alguns são mais novos, mas em algum momento, se nós continuarmos no ritmo de utilização desse petróleo que nós estamos atualmente, esse petróleo ele não vai estar pronto, digamos assim, para o consumo. Porque o que acontece, Caio, é que cada vez mais nós utilizamos mais e mais petróleo. Então, o nosso consumo está sendo maior do que a oferta de petróleo que a natureza está nos apresentando. Entende? Tá. Mentira, Então, a gente está pegando mais rápido do que a natureza pode produzir. É isso. A Perfeito. Elisa colocou aqui no chat que, assim, olha, professora, e se o petróleo acabasse hoje? Estaríamos lascados. É isso. A gente correria um apocalipse e a gente teria que matar os outros para sobreviver. Professora, Oi. sobre os carros elétricos, já estão criando um montão de carros elétricos. Já tem eu acho que mais de 10 modelos por causa disso. Que se o petróleo acabasse nesses dias de hoje, eles não precisariam de combustível. Verdade. Os carros elétricos é o Tesla e o Tesla Cybertruck. Isso mesmo, Natan. Professora, saindo na frente. Natan ia me mostrar alguma coisa, não ia, O Natan? petróleo desenvolvendo de carros elétricos. Turma, só um minutinho, porque eu não consigo ouvir todos vocês ao mesmo tempo. Natan tinha me falado lá atrás que ia falar alguma coisa, ou ia me mostrar alguma coisa. Ele tá te mostrando o petróleo. Só um minutinho, que eu não tô te vendo ainda, Natan. Tô procurando a sua câmera aqui, só um minuto. Olha, minha mãe ganhou quando trabalhava na Petrobras. Cadê? Deixa eu ver. Mostra o barrilzinho assim de frente, assim, pra mostrar. Agora vai, mostra de lado. A sua câmera tá desligada, eu não consigo. Tá ligada, tia? Professora. Sério? Tá ligada, professora? Eu tô vendo o petróleo, tá escrito em cima da tampa, Petrobras. Ai, que maneiro! Pra mim, Ai, tá que parecendo saudade um das nossas aulas shoyu. presenciais, aí nós podíamos ver, nossa, pessoalmente. Quando voltar, se não voltar esse ano que vem eu levo aí. Acho que foi no 5º ano. Eu levei pra aula pra mostrar. Caramba, que maneiro! Nossa, muito maneiro, Natan. Ótimo. Deve valer muito. Vocês conseguiram perceber a coloração, turma? Consegue levantar aí pra nós, Natan? É preto, o petróleo é preto. Olha meio só a marrom. cor, né? A professora parece... Assim, de cabeça pra baixo, pra ela ver. Vocês sabem por que é assim escuro? Alguém sabe? Acho que é por causa da densidade. Por conta da densidade, Natan, e por conta também do que é formado o petróleo. O petróleo, Dinossauro, turma, é formado por restos de animais e restos de plantas. Dinossauros. É formado por restos de plantas e de animais. Por isso Professora. o Pedro falou que parece Essa ideia molho de shoyu. dinossauro. Molho shoyu que a gente coloca ali na comida japonesa. Maravilhoso. Molho shoyu deve valer uma É muito bom. Mas eu garanto que o gosto não deve ser igual, não, tá? Garanto isso. Professora, Oi. então basicamente o Natan
tem restos de dinossauros que já foram extintos milhares de anos e pela quantidade de tempo que eles ficaram enterrados, os ossos dele acabaram virando líquido chamado petróleo. Mas não apenas dinossauros, tá? Também plantas também. É, isso aí. Animais de forma geral. O leão da Nemeia. O petróleo na saladinha é muito pode bom. ser muito caro. Maravilhoso, né? Ótimo, Natan. Imagina Obrigado cocô por ter de mostrado tia. pra nós. Tia, imagina dejetos de dinossauro, quanto deve valer? Pois é, pois é. Turma, nessa página 5 tem 2 exercícios que eu queria fazer com vocês agora em aula. Vamos lá? Nessa página 5 ainda. Olha o que ele diz aqui na questão 1. A água é um recurso natural renovável. Explique por que ela é classificada dessa maneira e qual é o processo responsável por essa renovação. Vamos por parte, que ele está perguntando muita coisa, né? Ele afirma, primeiro, que a água é um recurso renovável. Por que renovável? Porque nós utilizamos... Quem gostaria de comentar? Alguém estava comentando aí. Por quê? Porque ela é renovável da água do mar, né? Não apenas por conta da água do mar. É porque o processo que ela porque o processo que ela se reutiliza é rápido e isso. É basicamente isso, os seres humanos podem reutilizar. Exatamente. A água ela é considerada, não é isso a resposta não, tá, gente? Eu tô comentando o que ele afirma aqui no início dessa questão 1. Então ele fala que a água é um recurso natural renovável e aí vocês estavam me explicando que é pelo fato da água, nós ao utilizarmos ela retorna para a natureza e a natureza por si só transforma esse recurso novamente e nós podemos ter acesso a esse recurso mais uma vez para nós utilizarmos. Então, professora, sabe uma coisa muito interessante sobre o nosso corpo? Sim. Que o nosso corpo é 70% feito de água. Muita coisa, né? Uma loucura isso. Se eu cortar um pedaço do meu corpo e beber o meu sangue... Meu Deus! Ô, professora, tipo a Terra. A Terra tem mais água do que a própria Terra. Devia ser chamada de planeta água. Exatamente. Planeta azul. Loucura, né? Aí sim, na questão 1, ele pergunta, então por que a água ela é classificada como recurso natural renovável? Porque a própria natureza recompõe, não é isso que ele disse lá em cima? Sim, recompõe a água para o nosso uso. Exatamente. Ou recompõe ou recicla essa água para novamente o nosso uso. Então, mas essa não é a resposta, né? Não, aí sim, já é. Porque ele pergunta aqui. Professora, eu coloquei. Porque a própria natureza renova a água. Perfeito também. Tranquilo, perfeito. Ele pergunta, Caio, o seguinte. Perfeito. Ele pergunta aqui, explique por que ela é classificada, então, como recurso natural renovável. E aí vocês colocariam a explicação que vocês me deram. Justamente porque a própria natureza recicla ou repõe esse recurso. Ou renova, né? Renova. Que página? Página 5, é a página 5 ainda, Léo. Ah, tá. Poxa, eu tava lá na frente. Não, página 5, questão 1. Então... Poxa, faltam 6 minutos para acabar a aula. Explique por que a água é classificada, então, dessa maneira, né? Como recurso natural renovável. Porque a própria natureza repõe e recicla este recurso. Porque a própria natureza repõe ou recicla esse recurso. Ponto. E aí ele pergunta, e qual é o processo responsável por essa renovação? Nós já estudamos esse processo. Alguém lembra? É o ciclo... Da água? Ciclo da água. O ciclo da água, ele é responsável por transformar a água em diversos estados físicos e também responsável por essa renovação. Sim, eu jurei que você ia falar o ciclo da vida. Professora, eu posso falar a minha questão da 2? Eu já fiz. Deixa eu só ler a 2 primeiro, o enunciado. Aí você responde. A número 1 Pode é ser? porque a própria natureza... O professor, porque a própria natureza renova ou recicla a água. Porque a própria natureza recicla ou repõe esse recurso. É a primeira parte da resposta da 1. E a segunda é o ciclo da água. A segunda parte da resposta da questão 1 é o ciclo da água, tá?
Agora Agora vamos fazer a 2. sim, a questão 2. Obrigado, professora. Quem tinha falado comigo que queria dar resposta? O Natan. Natan. Natan, eu só vou ler aqui a pergunta e você me diz a sua resposta, pode ser? Uhum. Então vamos lá. A 2 diz assim: o gás natural, por sua vez, é classificado como recurso não renovável. Por que ele faz parte dessa categoria? Me diga aí, Natan. Eu coloquei o que eu achava, porque... Uhum. Quer dizer, eu coloquei não, porque porque ele é um recurso natural e bom para as pessoas. Porque ele é um gás natural. Mais do que isso, Natan, quando ele pergunta aqui o porquê do gás natural ser classificado como recurso não renovável, é porque ao utilizar o gás natural, a natureza demora para produzir novamente mais gás natural, tá? Então, recursos O classificados processo da como natureza é relativamente demorado? exatamente para Ou também repor. porque ela está sendo poluída. Não é por causa da sendo poluída. O gás natural, ele é um gás utilizado como combustível. Quando você vai para num posto com seu pai ou com sua mãe, ou enfim, com alguém para abastecer o carro, alguns carros eles utilizam o GNV, que é o gás natural. Então, o gás natural é utilizado como combustível. E esse combustível, esse gás, a natureza demora para repor ele, assim como o petróleo, tá? Então, o gás natural, ele é classificado como recurso não renovável por conta do fato da natureza demorar para repor esse recurso. Ô, professora. Essa é a resposta da 2. Repetindo, já vou deixar vocês falarem, meninos. A resposta da 2. Gás natural é classificado como recurso natural não renovável pelo fato que a natureza demora muitos anos para repor esse recurso. É isso, tá? Eu posso falar minha resposta? Pode. Só um minutinho, Caio. Já vou deixar você falar a sua resposta. Enquanto o Caio vai falando a resposta dele, turma, porque faltam 2 minutos e pouquinho para nossa aula terminar. Eu peço que vocês já escrevam no chat o nome de vocês, tá? Para que eu possa dar presença em off. Fala para mim a sua resposta, Caio. Só vou escrever meu nome no chat, pronto. Tá. Eu botei aqui. O processo de reposição é relativamente demorado para o reutilizamento, para a reutilização. Perfeito. Ok. Certinho. Ô, professora. A camada de ozônio não é igual o ar e nem o petróleo? Não é a mesma coisa que petróleo, não. O que ele quer dizer, tia, é que a camada de ozônio demora muito tempo para se regenerar? Se for pela demora, sim. Assim como há uma demora para... Mas ela renova mesmo? Ou ela se renova, sim. Ela se renova. Ela se renova naturalmente, mas também há pesquisas que indicam, Francisco, que há a possibilidade de nós, seres humanos, contribuirmos para essa recomposição do buraco da camada de ozônio. Eu posso comentar isso em outro momento com vocês. Alguém mais ia falar comigo? Quem? Era só isso? Era o Pedro. Pedro, fala comigo. Professora, sabe, no carro do meu tio, ele usa gás natural também. Olha só, tem a ver com isso que nós estamos falando. E, tipo, ele acaba muito rápido, porque eu lembro que uma vez eu fui viajar com ele, ele parou umas 5 vezes para reabastecer o carro. Tem a ver com o fato de acabar muito rápido, porque é um gás, né? Mas também tem a ver com o tamanho do tanque, porque alguns carros que utilizam gás natural, os donos, né, eles têm que colocar um cilindro ali no porta-mala, que é onde o gás natural ele fica, né, armazenado. E aí tem diversos tamanhos de cilindro, né? Quanto maior é o carro, maior pode ser o cilindro que o dono pode colocar. Então tem uma série de fatores. Tchau, professora. Beijos. Até semana que vem. Continua. Professora, fogo destrói a camada de ozônio? O fogo? Não. O fogo, não. Não? Não. Porque o fogo é um elemento natural, né? Mas não é o fogo, não. É o CFC, clorofluorcarboneto. É um produto que tem dentro dos aerosóis. Não, o que eu quero dizer é a fumaça do fogo prejudica? Também não. Não. Então a gente pode tacar fogo nas coisas. Não é bem assim, né?